Fala galera, tudo bem? Carlos falando aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para quem usa ADO.NET uma alternativa muito interessante que é o uso de Dapper. Por incrível que pareça, tem muitas empresas que ainda usam ADO, né, porque tem muito sistema legado, obviamente, e que não conhecem Dapper. E migrar de ADO para Dapper não é muito complexo, né? Exige um trabalho, obviamente, mas dá para você fazer e ter um resultado, ter um ganho de performance muito interessante na sua aplicação. Legal? Então eu vou mostrar aqui um exemplo, uma aplicação console, tá? Eu estou usando aqui o Visual Studio 22, eu vou fazer uma aplicação em Core, mas você pode fazer uma aplicação em .NET Framework para Windows, né? Que funciona da mesma maneira, tá bom? Eu vou então criar um projeto novo aqui. O meu projeto vai ser do tipo console, tá? Vou criar então uma console, então vou colocar aqui, ó, exemplo dados ADO. Beleza? Vamos lá. Vou criar aqui então, aqui eu não vou usar o top level para ficar um código mais parecido aí com o código que a gente tem no legado, beleza? Então eu tenho aqui um Hello World. Muito bem, primeira coisa que a gente vai fazer, como eu estou usando uma aplicação em Core, eu preciso adicionar aqui o acesso ao SQL. No meu exemplo, eu estou usando o SQL Server, mas você pode usar qualquer outro banco de dados aí da sua preferência, tá bom? Então, como o ADO não vem por padrão isso, eu vou adicionar aqui o system.data.sql client. Já achou aqui? A Microsoft tem uma versão nova dessa biblioteca, que é o Microsoft.data, né? Tá aqui embaixo, ó, .sql client, que é muito interessante, também muda um pouquinho na conexão, mas assim, tem algumas melhorias bem interessantes. Mas eu vou focar nessa System Data aqui, porque você deve ter um legado aí na sua empresa que ainda deve estar usando o System Data, beleza? Então eu vou adicionar aqui o System Data. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma conexão SQL Connection, tá bom? Beleza, ele já botou o System Data lá. Então vamos criar aqui a conexão. Eu tenho um banco de dados aqui de exemplo, que eu já usei em outros vídeos. Tá? Aqui esse vídeo de conexão é um exemplo, logicamente você não vai botar isso no seu código, mas é só para a gente mostrar o uso do ADO. Então eu tenho um banco aqui chamado Acelera Dev. Eu vou usar aqui o Integrated Security igual a true. Só para não ter que passar o usuário e senha aqui, porque eu estou numa aplicação console, então ela vai pegar o contexto do usuário, tá bom? Só para a gente entender que banco é esse, então eu tenho um banco de dados aqui chamado Acelera. Tá bom? Ele tem uma tabela editora e tem uma tabela livre. A tabela editora tem aqui 4 colunas, tá bom? Bem simples. O banco aqui é bem tranquilo. Então tá. Então se você usa ADO, primeira coisa que você vai fazer, né? Tá dando a dica aqui já o Copilot. Então a gente vai abrir a conexão e a gente vai fazer um command. var cmd igual a new sql command. Deixa eu dar um espacinho para ficar bonito. E eu vou dar aqui um select asterisco from editora, vírgula, conexão, porque eu preciso passar a conexão para o meu command. Mas o command sozinho eu não consigo extrair o dado, então eu preciso aqui de um data header, de um DR, tá bom? Como eu tenho que executar aqui o data header, eu já abri a conexão aqui, beleza? Mas para a gente manter a conexão no último momento, né? Antes da execução, para não ficar com a conexão tempo aberto, eu vou deixar a conexão para baixo aqui. E aí a gente vai usar aqui um ALDR.read e aí a gente vai escrever aqui o DR, que aí ele é uma linha, né? O data header é uma linha. E aí eu posso passar ou o número da coluna ou o nome da coluna neste caso aqui. Uma coisa importante aqui é que o data header, né? Ele é object, tá bom? Ele é um tipo object nessa história aqui. Então se eu colocar aqui, ó, var nome igual a dr, nome tá ali, ó, ele é um object, tá? Então isso é importante por quê? Porque você vai ter muito cast, vai ter muito box e unbox nessa conversão de dados, na leitura aqui dos dados, tá? Então o tempo todo o C# vai ficar convertendo o dado, mesmo que você bote um toString aqui, você está fazendo uma conversão de tipo, ele não está levando em consideração o tipo que está no banco de dados, tá bom? Então isso é interessante, eu vou só executar aqui. Importante, se você estiver usando um data header, é fechar o data header e, obviamente, uma excelente prática, muita gente acaba esquecendo, fechar a conexão, beleza? Então, muito simples, eu estou simplesmente listando todas as editoras que eu tenho lá na minha tabela. Vamos executar então? Muito bem, está aqui a execução. Tem 4 editoras aqui, editora do Card, Acelera, Hyper e Driven Soft. Muito bem, simples, não é?
Se eu quisesse fazer um insert aqui, eu ia ter que fazer um outro comando. Eu não vou escrever o comando insert aqui, o objetivo é te mostrar uma alternativa ao ADO. Provavelmente você já sabe usar ADO. Mas eu tenho uma outra maneira de fazer isso, que é usando um dataset, que é bastante comum, principalmente em aplicações mais antigas, né? Você usar dataset. Então a gente vai começar de novo usando uma abertura de conexão, só que agora eu vou usar um data adapter. SQL data adapter, mesma coisa, ó, select asterisco from editora, vírgula conexão. A diferença aqui agora é que você vai usar um conceito chamado dataset. Dataset, eu vou chamar o dataset aqui de acelera dev. Então, se você usa ADO, você provavelmente já usou dataset. O dataset é uma estrutura, uma das primeiras estruturas criadas lá na construção do .NET, que é uma representação em memória do seu banco, e ela usa um formato XML para fazer isso. Então, um dataset ele é composto de data tables, que são compostos depois de linhas e colunas. Então, ele cria uma estrutura grande na memória em cima disso tudo, tá bom? E aí você vem aqui dar um da.fill, né, que é para preencher o dataset. E aí você tem um dataset preenchido na memória. E aí, como é que a gente mostraria aqui? Eu vou usar aqui um data, um var, eu vou usar um data role. Vou chamar aqui de linha para ficar melhor, né? No dataset.tables. E aí eu tenho uma lista de tabelas, então eu vou pegar a primeira tabela, porque só tem uma tabela aqui. .house, que é uma coleção de linhas da tabela, beleza? E aí eu vou dar o mesmo console writeLine de linha nome. É a mesma coisa do que eu fiz no exemplo de cima. Linha também é um object, aqui é um data role. O data role também é um object. Se eu colocar aqui, ó, var nome igual a linha nome, eu vou ter aqui um tipo object também, tá bom? Então é bem igual aqui na concepção do dataset. A diferença entre um data header, a diferença do data header, logicamente, para o dataset, o data header eu estou fazendo um cursor, né? Eu abro a conexão e leio e o dado vai embora. No dataset eu estou guardando em memória o dado, que é um jeito que a gente fazia aplicação em .NET há bastante tempo atrás, tá bom? Uma coisa interessante do dataset, que você pode até se beneficiar hoje em dia, é gravar um arquivo XML com o conteúdo dessa consulta. Então você quer, de repente, sei lá, eu preciso abrir no Excel lá o meu dado, eu consigo gerar um XML e abrir no Excel, por exemplo. Então é um jeito bem interessante de extrair dado do banco e persistir num formato aí padrão que todo mundo consegue ler, tá bom? Então eu vou chamar aqui de exemplo.xml e só para deixar um pouco mais interessante, eu vou mandar ele gravar o esquema, que é nada mais do que a estrutura da minha tabela no banco, tá bom? Então o resultado aqui vai ser basicamente o mesmo, tá? Então eu vou executar agora. Então eu tenho o mesmo resultado, as mesmas linhas sendo feitas aqui. Agora a diferença é que eu tenho uma tabela, né, um arquivo, na verdade, gravado. Eu vou abrir o arquivo aqui na minha outra tela. Eu vou achar aqui o meu arquivo exemplo XML. Vamos abrir aqui o exemplo XML com o Notepad+. Então se eu abrir aqui, vou trazer o Notepad+ para cá. Então olha que interessante, você tem um arquivo que ele deu o nome aqui de acelera.dev, que é o nome que eu dei para o dataset. Ele tem aqui um esquema que tem a estrutura da tabela, né? A tabela então tem 4 campos que eu mostrei antes para vocês, um inteiro, 3 strings. E aqui eu tenho o conteúdo da tabela. Legal, simples, então você pode extrair esse dado, persistir, é um negócio legal. Mas ainda assim eu tenho bastante cast, eu tenho um código bastante verboso, como a gente fala, né? Bastante código para escrever isso. Dá para melhorar sem ter muito impacto no código? Obviamente que vai ter impacto no código, mas minimizando um pouco e tendo ganho de performance? Dá. A gente pode usar o Dapper. Então eu vou adicionar primeiro aqui o Dapper. Então eu vou procurar aqui Dapper. O Dapper, para você ter uma ideia, né? Olha só, tem 289 milhões de downloads, tá? Então tem versões desde lá do .NET Framework até as versões mais recentes do Core. Você tem versão do Dapper. O que é o Dapper? Ele é um micro ORM. Um micro RM quer dizer que ele faz um meio termo ali entre ter um RM completo, que seria um Entity Framework, por exemplo, e um ADO que você está escrevendo comando na mão de maneira bastante verbosa, né? Então eu vou botar aqui do lado o GitHub. O Dapper é um projeto open source, tá? Então tá aqui o link, eu vou deixar na descrição depois para vocês, do que o Dapper faz. Ele tem vários outros projetos também que complementam o que ele faz, mas basicamente ele é uma sobrecarga em cima da sua conexão. Então eu vou comentar tudo isso aqui agora.
tá bom? Aqui eu acabei esquecendo de fechar a conexão, tá? Então, uma boa prática aqui, não pode esquecer de fechar a conexão, tá? Na verdade, eu nem precisaria ter aberto a conexão aqui, porque o adapter abre e fecha a conexão, tá? Mas só para a gente manter o padrão aqui. Vamos comentar esse código aqui. E aí eu vou colocar o seguinte, ó, var dados igual a conexão, ponto. E aí eu tenho aqui algumas coisas interessantes, ó. Eu tenho agora uma sobrecarga, que é uma query, que já é do Dapper. Então eu tenho aqui um using Dapper, que foi adicionado aqui para mim, tá bom? E eu tenho aqui uma query. Bom, agora eu preciso trabalhar com uma classe, que no ADO você não tem que trabalhar com uma classe, porque você está trabalhando com tudo em memória, né? Com dataset ou até mesmo com data header. Então a gente vai criar uma classe que vai representar aquela estrutura de banco de dados que a gente tem, tá? Então eu vou chamar aqui de editora a nossa classe. Vamos botar aqui um public e aí nós vamos colocar as propriedades. Eu tenho uma propriedade ID que está lá. Eu tenho uma propriedade nome e eu tenho uma propriedade endereço. Logicamente que nome não é int, né? Vamos corrigir aqui, uma string. E eu tenho também uma propriedade que é uma string, que é o número. Então, legal. Então eu já começo a tipar aqui os meus dados, número. Eu começo a tipar os meus dados, então começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais próximo do modelo que a gente vem desenvolvendo software hoje, por exemplo, usando algum ORM. Então eu vou colocar aqui editora. Então aqui é um genérico, né? Então eu coloco o tipo do dado que eu quero e eu vou colocar aqui o meu select, tá? Uma boa prática, logicamente, é você identificar os campos aqui. From editora. Tá, então você pode escrever aqui o seu comando? Pode. Lembrando que no Entity Framework, na versão mais recente, que é a versão 8, você também consegue fazer o que a gente chama de SQL Raw. Eu até escrevi um artigo no meu blog falando disso, tá? Então, aqui o que ele fez? Ele fez um select e transformou isso numa lista de objetos. Então, dados passa a ser uma lista, né, um enumerable de editora, que eu chamei de dados aqui. Então, eu tenho agora um dado tipado. Então, eu vou fazer aqui um for each de dados, né? Eu vou só chamar aqui de linha para manter o padrão que a gente colocou. Vamos chamar de D aqui, né? E aí eu posso fazer aqui então a impressão do dado. Só que a diferença aqui é que agora eu tenho um dado tipado. Então evita, por exemplo, esse erro aqui de eu escrever errado o nome aqui do objeto e acabar tomando um erro, né? Então se eu executar esse código aqui, eu vou obter basicamente a mesma coisa, tá bom? E só para deixar um pouco mais interessante aqui o uso do Dapper, eu vou comentar essa parte do código aqui e vou colocar na verdade eu vou descomentar aqui e vou fazer um insert aqui em cima. Então eu vou colocar o seguinte, ó, conexão.execute. O execute é para executar qualquer comando. Eu vou dar um insert into editora. E aí, como eu tenho um ident naquele ID, eu vou colocar nome, vírgula, endereço, vírgula, número. E vou dar aqui o values. Logicamente que isso aqui vai depender do banco de dados que você está utilizando essa sintaxe, né? No caso aqui eu estou usando SQL, então essa é a sintaxe. Vou passar aqui os parâmetros e vou fechar aqui o values e vou colocar uma vírgula aqui. E aí você passa um outro tipo aqui anônimo com os nomes, com os campos. Então vamos lá, editora, exemplo, endereço, rua X, número 123. Olha como é que fica simples o comando, né? Não tem toda aquela verbosidade que você tem no ADO, beleza? Fiz um insert aqui. Aqui é um jeito bastante simples. Depois você olha a documentação do Dapper, lá você vai ter várias maneiras de fazer com consultas, ou de fazer vários outros comandos. Aqui é mais para você ter uma ideia do que dá para fazer com o Dapper. Eu vou executar de novo. Então ele executou e inseriu agora a editora exemplo aqui. Então olha só que simples e prático você usar Dapper. Então se você ainda está usando ADO, recomendo fortemente que você dê uma olhada no Dapper. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.